Brasil já é mais desenvolvido do que a Guiana, isso é óbvio. Mas não quer dizer que vai ser por muito tempo. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido sozinho, provavelmente eu teria tido muita dificuldade e frustração. A gente saindo 2h40 da manhã, simplesmente estavam trabalhando, fazendo asfalto, ampliando, reformando. Então... Como vocês puderam ver pelo título do vídeo, nós estamos aqui com um advogado atuante aqui em Boa Vista, Roraima, e ele foi conhecer Guiana pela primeira vez. Eu estou curioso, inclusive nem sei dele, tá? Nós saberemos juntos aqui. Firais, como que foi a experiência de visitar a Guiana e quais são os motivos pelos quais você se motivou ou desanimou? Fica à vontade. Pronto, perfeito. A experiência de ter conhecido a Guiana, em especial Georgetown, que é a capital do país, foi ver o nível do crescimento, conhecer de perto a expansão do país. Porque aqui a gente ouve muito falar, ver vídeos, né? Mas é muito bom você ver, conhecer de perto, conhecer a realidade próximo, que você consegue ter um cenário visto pelos seus próprios olhos. Obviamente, com seu auxílio, né, a gente consegue ter um aspecto mais amplo da situação, porque uma pessoa ir sozinha é uma coisa, outra coisa é a pessoa ir com um profissional que já conhece toda a área da Guiana, de Georgetown, né? Então, assim, a ida até lá foi muito fácil, devido à sua experiência no local, né? Mas foi muito rica também ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido sozinho, provavelmente eu teria tido muita dificuldade e frustração, porque além de eu não conhecer nada, né, a gente sabe que é um país ainda subdesenvolvido, que está em um desenvolvimento muito acelerado, mas que está saindo de uma pobreza e acaba que tem corrupções, né, e etc., que acabam assustando a gente, dando um certo medo, um certo receio. Aqui no Brasil eu sou advogado, lá, até então, eu não era nada, né? Então lá eu era apenas um estrangeiro visitando o país. E se eu tivesse ido sozinho, eu repito, se eu tivesse ido sozinho, realmente teria sido um problema muito grande, até porque tivemos diversas fiscalizações, né? E ali sozinho eu realmente não saberia o que fazer, diferentemente de que, como você já tinha essa experiência, a gente conseguiu sair da fiscalização sem precisar pagar suborno, sem precisar ter problema nenhum ou constrangimento, né? Então, nesse aspecto, foi muito interessante. Foi muito bom ter alguém experiente ao meu lado para encaminhar, digamos assim, né? Para poder realmente chegar ao ponto que queríamos. Quanto à questão econômica, é realmente um país em ascensão, um país que está... É realmente um canteiro de obras para todo lugar que a gente vai, um canteiro de expansão para todo lugar que a gente vai. Expansão em todos os ramos, tanto em construção, agrícola, econômico, petróleo, gás, enfim. Todos os aspectos lá estão crescendo, estão em desenvolvimento. É um país de verdadeira oportunidade atual, né? Então, realmente, eu fiquei espantado, apesar de já saber, né, de ouvir da sua boca, o que estava acontecendo, mas quando a gente vê com os próprios olhos, a gente vê a realidade, é totalmente diferente, né? A gente consegue visualizar a expansão econômica do país. Perfeito. Eu acho que tu chegou a responder, só para ficar claro, creio que o Firais conseguiu falar que, creio que até te desmotivou, é um pouco desses pós-fiscalizações. Sim. Né? Para quem não sabe, que a gente acabou nem postando, mas a gente voltando, a gente saiu 2h40 da manhã de Georgetown, foi visitar umas produções agrícolas, então 2h40 a gente estava começando a dirigir, e ali quando deu 9h30 da manhã, fomos parados pela polícia, é um policial novo, eu não conhecia ele, que fez inclusive a gente tirar o insufilme do carro na frente, que realmente não pode, então beleza, como eu troquei de carro, esse carro tem insufilme, então beleza, tirar o insufilme, mas fui para tirar na lateral. E é engraçado o Firais, né? Se eu estivesse no Brasil, que no Brasil a gente, ele pode usar vamos dizer que os benefícios de ser advogado e falar, cara, eu conheço a lei, enfim, mas a gente está em outro país. Então, eu acho que a gente pode pontuar isso, né? A cultura ali ainda de fiscalização é muito de, não sei se a palavra certa é repreensão, mas acaba inibindo a vontade do cara de trabalhar. Sim, né? exato. Eu já viajei mais de 15 vezes para Guiana, todas as vezes de carro. Já passei por situações bem complexas. Essa foi até que tranquila, né? Mas, então, o ponto que desmotivou
ponto que motivou. Às vezes, né, e eu estou perguntando para ele porque ele é advogado, para mim, engenheiro civil, eu consigo ver obras em todos os lugares. Então, Firais, se você como advogado olhou para a Guiana, muito se fala de construção civil. Então, só dá uma pincelada sobre construção civil e de uma outra coisa que foge da minha área, de engenharia civil. O que você viu sobre Guiana? Pronto. Quanto à questão da construção civil, para qualquer pessoa, sendo da área ou não, é notório. A gente saindo 2h40 da manhã, simplesmente estavam trabalhando, fazendo asfalto, ampliando, reformando. Então, 2h40 da manhã. Isso a gente fala, equiparando ao Brasil, a gente não vê equipes trabalhando 2h40 da manhã. Então, qualquer pessoa que seja fora da área vai ver que realmente o país está Legal, bom ponto. De um jeito assim super acelerado, né? A gente consegue ver que realmente o país está, de uma maneira informal falando, botando para fazer, né? Então, eu fiquei realmente surpreso quando eu vi isso acontecendo nesse horário. Coisas fora da engenharia civil que eu pude perceber é que no aspecto jurídico, né? No aspecto fiscalização, por exemplo, em conversas informais lá com pessoas, inclusive com você, a gente viu que já diminuiu muito essa questão da corrupção, né? Essa questão da legislação lá, das coisas fora da lei, a gente já conseguiu perceber que diminuiu bastante, porque o que acontece? O país quer trazer economia para dentro. Então, é importante que o aspecto jurídico da coisa seja respeitado, né? É importante que a fiscalização seja feita da maneira correta, né? Então, essa questão da fiscalização marcou muito, assim, juridicamente falando. Porque como você disse... Imagina o teu universo, né? Exatamente. Como você disse, se eu tivesse no Brasil. Se eu tivesse no Brasil, teria sido totalmente diferente. Mas eu não estava no Brasil. Não é porque a gente tem superpoder no Brasil, mas é como o Firais falou. A gente percebe que a fiscalização ela é muito particular de cada fiscalizador. Exato. Então, exemplo, esse carro que eu estou, já fiz umas 6 viagens. Nenhum policial abordou sobre o tema do insufilme. Esse em específico já abordou na volta. A gente passou uma semana praticamente lá na Guiana. Então, assim, essa questão jurídica eu entendo perfeitamente que ela traz justiça para os dois lados. Sim. O fiscalizador pode cobrar o que está prescrito e nós obedecermos, né, os direitos e deveres. E, Firais, o que você percebeu sobre, por exemplo, em relação ao país Brasil, a Guiana está à frente ou está abaixo no setor de desenvolvimento? O que você viu? Olha, é óbvio que o Brasil já é mais desenvolvido do que a Guiana, isso é óbvio. Mas não quer dizer que vai ser por muito tempo. Legal. Porque o Brasil já tem uma carga econômica, já vem... tem um certo giro econômico já há um tempo, né? A Guiana começou agora, né? A gente aí tem, sei lá, 5 anos que a Guiana começou a girar economicamente, né? E a gente já consegue ver a grande diferença que foi feita em 5 anos. O PIB da Guiana é infinitamente menor do que o do Brasil, né? Não, na verdade, o PIB é maior, né? O PIB? Não, a renda per capita chega a 29 mil dólares por pessoa, mas sim, PIB, Produto Interno Bruto, é verdade, você tem razão. Seria assim... Então, assim, a gente consegue ver o poderio econômico do Brasil, que se a Guiana tivesse o poderio econômico do Brasil hoje, eu não sei nem dizer como é que o país seria. Sim. Eu não sei nem dizer como é que o país seria. É como se no Brasil hoje encontrasse uma reserva... Para vocês terem noção, a reserva legal do Brasil de petróleo é 14 bilhões de barris. Na Guiana são 17 bilhões, pelo menos até agora. O que isso quer dizer? A população do Brasil é de 220 milhões de pessoas. A população da Guiana é de 800 mil pessoas. Ou seja, nós temos 3 bi de barris a mais, com a população mais de 200 vezes menor. Então, assim, é absurdo. E sim, começou a exploração de petróleo, né, a extração de petróleo em 2019. Então, o que o Firais está falando é verdade, Guiana não para. Não né? para. Inclusive, ele fez uma pontuação que eu não tinha percebido. Quando a gente foi para o centro, o que você viu no centro?
no centro... Que centro é antigo, né? Vamos dizer assim. Tem as áreas novas que estão sendo trabalhadas, mas e nas áreas antigas da Guiana? O que você viu? Pois é, a gente vê muita movimentação de pessoas, mas ainda, digamos que ainda está em expansão, né? Porque é um local ainda antigo, né? Como você bem pontuou, é antigo, é um pouco, a região um pouco feio, digamos assim, né? Mas as áreas novas da Guiana estão já 100% modernizadas, né? Já no centro não, ainda é uma coisa mais antiga, uma coisa mais arcaica, né? E assim, quando a gente vê, a gente se depara com uma situação que a gente tende a entender que é um país ainda que não tem desenvolvimento nenhum no centro, Sim. né? Mas isso eu estou falando em questão estrutural, não questão econômica. Sim, sim. Né? Show. Questão estrutural. Mas quando a gente vai em outras áreas que estão de um tempo para cá em desenvolvimento, a gente consegue ver a grande diferença, que é o novo e o antigo. Né? Então, assim, a gente consegue, por onde a gente anda, a gente consegue ver a grande evolução da Guiana. Um ponto que eu queria destacar é que a Guiana, você vai saber falar mais do que eu sobre isso, mas a Guiana ainda não vive com o poderio econômico completo, né? Ela está só com uma margem ali porque ela está pagando despesas em relação às petrolíferas, né, e etc. Então, imagina daqui a um tempo, quando ela tiver ali 100% do capital que ela gera, né? O que vai se tornar esse país? O que o Firas pontuou, isso é verdade. Para quem não sabe, em 2015 iniciaram os estudos, né, de extração do petróleo pela ExxonMobil. Então, de 2015 ali foi constatado a reserva, que até então era 7 bilhões, depois foram atualizando os números, chegar até 17. Então, em 2019 foi quando começou a extração do petróleo. Ou seja, de 2019 até agora, 2026, 75% de todo o lucro do petróleo é destinado para a ExxonMobil a fim de pagar os custos iniciais, desde estudos, implantação. E em 2027 inicia a etapa onde desse 75% de custo operacional inicial é quitado. E aí, hoje, o que temos de 25% de riqueza dividido entre o governo da Guiana e a ExxonMobil, que é a petroleira, né, dos Estados Unidos. Então, o que a Guiana faz de governo é de 12,5% referente ao total. Ano que vem, ela vai ter 4 vezes mais, que de 12,5% passa para 50% sobre o lucro. E também, o que é muito importante informar, atualmente tem um poço de perfuração sendo trabalhado. Eles têm, aí eu não vou entrar tanto nessa esfera porque não é minha especialização, mas eu conversei com um engenheiro de petróleo e gás na Guiana, brasileiro, que nós temos 4. Então, hoje o que a Guiana vive é uma extração, é um poço de perfuração, se não me engano, Lisa 1, o nome, onde já tem lucro, nós estamos tendo, se eu não me engano, diário 900 mil barris por dia. É por isso que a renda per capita é muito grande, porque imagine, um barril por pessoa por dia. O Brasil não consegue ter isso. Então, sim, inclusive um adendo sobre engenharia, muitas obras que a gente vê na Guiana são de chineses. E por que nós vemos muitas obras da China? Porque o governo chinês ele investe na Guiana para que o governo guianense consiga pagar isso ao longo prazo, porque ele vai pagar com os royalties do petróleo, que atualmente é a riqueza do país. É claro que vai vir o agro, vai vir construção civil, vai vir uma série de coisas, mas por enquanto hoje a riqueza do país é petróleo. Então, hoje o que nós vemos na Guiana é basicamente países investindo para receber por mês, vamos dizer assim. Imagine quando o Guiana tiver o capital próprio para poder direcionar. Aí nós vamos ter linha de crédito para produtor rural, linha de crédito para aquisição de equipamentos e entre outros. Exatamente. A gente consegue até ver, existem muitas informações de que a China ela consegue construir edifícios em tempo recorde, né? Eu não vou dizer quantidade porque eu não sei, mas em tempo recorde. E a gente consegue ver que a Guiana está se espelhando nisso, né? Porque em tempo recorde, eles estão fazendo as coisas, levantando prédios em tempo recorde, fazendo asfalto em tempo recorde, mudando o país em tempo recorde. É realmente até difícil de explanar o que a gente consegue ver lá pessoalmente. Né? E sabe o que eu olho assim e falo, cara, como que a China ela é forte? Eles estão do outro lado do mundo, cara. Sim. E eles deslocam caminhão, gente, e tudo. Nós do Brasil aqui do lado, gente de Roraima. Exatamente, fronteira. Fronteira, às vezes não enxerga isso. Então,
Acho que a gente já pode chegar aqui na parte final. Inclusive, pessoal, um adendo muito importante. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando. Não tem corte, não tem uma gravação antes dessa, não. Esse é o primeiro. Por que eu estou falando isso? Nem roteiro, né? Nem roteiro. Porque o que eu quero passar para vocês é o feeling do empresário natural, sem uma indução. No início, o Firas até falou bastante sobre, eu fui com você, né? Eu fui acompanhado. É claro que você vai ter uma diferença absurda entre você e sozinho, você ter o seu contato sem network, sem poderio de conversa, até mesmo em inglês, né? Se eu não me engano, 80% da população brasileira não fala inglês. Então, são 20%, e desses 20% muitos ainda não conseguem falar. Então, ao você ter um apoio, ao você já ter alguém que trabalha mais de um ano lá, você consegue te direcionar. Mas o que é importante dizer Firas, ir para a Guiana significa êxito de negócio ou não? Olha, ir para a Guiana, com certeza, a pessoa só não consegue um êxito lá se não quiser ou se não tiver o networking. Aí tu me complicou, que o cara que tá assistindo vai falar assim, rapaz, eu vou fechar negócio. Que no teu caso específico a gente conseguiu ali ter uma conversa legal. Sim, mas é porque eu ia concluir. Show. A pessoa só não consegue se não quiser e não tiver um acompanhamento específico. Porque as possibilidades existem. Só que se a pessoa for sozinha, ela não consegue encontrá-las, né? Agora, se ela for com uma pessoa que já está quase 2 anos lá, por exemplo, você, e já tem conhecimento de todo o país, a possibilidade de não fechar negócio, de não encontrar uma fonte de renda lá é mínima. Certo. Entendeu? E para que esse vídeo não seja uma venda, o que eu quero dizer para vocês a Guiana, como o Fred falou, é uma terra de muitas oportunidades, porém, eu creio que o maior filtro você tem a intenção de ajudar o país ou você tem a intenção de só vender seu produto ou seu serviço? Por quê? O Fred me acompanha, todos os meses eu estou na Guiana, às vezes com a minha família, às vezes sem minha família, e o êxito vem da sua presença, da sua dedicação, do seu rosto ali. Ou seja, para um cara que vai para a Guiana, como por exemplo o Firas, foi uma vez, se ele não retornar, a chance de ter êxito é quase zero. Porque na Guiana tem todos os dias pessoas tentando fazer negócios. Ou seja, o êxito está na constância, na constância e na tua vontade de fazer o negócio acontecer. Exato. Porque a Guiana, ela vive sem você, ela vive sem mim, sem o Firas. Em constante modificação, né? Exatamente, Constante todo modificação. tempo. Se você acha que no Brasil muda, você não tem noção do que é na Guiana. E não estou falando isso para dar medo, estou falando porque ela é um universo sendo construído. O que uma semana atrás não tinha oportunidade, agora tem, e assim sucessivamente. É como se o país tivesse começado agora, está em constante evolução. Começou há 7 anos, né, 2019 para cá. Sim. Então, inclusive, não vai caber tudo no vídeo, não tem energia elétrica por cabeamento durante a estrada, só vai ter geradores, enfim, então são várias coisas. Ou seja, para nós finalizarmos, Guiana tem oportunidades, Guiana tem muitas dificuldades. Se você realmente olha para a Guiana como um local que você possa investir, trabalhar e colher desse trabalho, você vai conseguir sim. Agora, se você pensa que vai ser só mais uma empresa, que você vai tocar à distância, cara, eu não vi ninguém hoje conseguindo fazer esse método, porque a Guiana precisa da expertise do dono, do CEO, para fazer as coisas darem certo. E é isso. No ponto final, queria só destacar que um advogado no Brasil não é advogado na Guiana. Legal. Mas até mesmo isso, né? Até mesmo isso é possível de gerar uma renda extra lá. Então, assim, a gente viu possibilidades lá, a gente teve reuniões e fechou parcerias lá que vão me trazer renda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas é estranho um advogado do Brasil pensar que consegue, como advogado lá na Guiana, alguma renda. E a gente tá, se Deus quiser, no caminho de conseguir essa renda. Exato. Muito o impossível só é impossível enquanto ninguém consegue. É verdade. Olha aí. Valeu, irmão. Show de bola, irmão. Parabéns.